Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria, um privilégio a gente estar aqui mais uma vez, em mais um domingo, mais um dia do Senhor, prestando um culto que é devido a Ele. E hoje, irmãos, nós vamos meditar no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Estamos aí chegando na reta final dessa nossa série de mensagens. A gente começou no início do ano essa série que tem o tema A Piedade no Lar, não é? A gente está chegando ao final da série, mas certamente esse é um tema que a gente vai pensar aí durante todo o ano, o tema da piedade cristã. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a gente vai ler do versículo 24 ao versículo 27. Diz assim o texto: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Com sua cabeça, vamos pedir a condução do Senhor aqui nesse momento. Senhor Deus, como é bom, Pai, fazer parte do Teu povo. Como é bom, Senhor, poder, domingo após domingo, ouvir a Tua voz, Pai, por meio da Tua palavra. A gente te agradece porque é o Senhor mesmo, Pai, que conduz as nossas vidas. É o Senhor mesmo quem conduz, Pai, os nossos passos. E por isso, Pai, a gente te louva. A gente também clama ao Senhor, Pai, que o Senhor seja misericordioso conosco aqui nessa noite. Que a gente possa compreender, Pai, aquilo que o Senhor requer de nós. Que a gente possa, Pai, viver de fato uma vida piedosa, Pai, como Teus filhos. Portanto, Pai, eu peço que o Senhor nos ilumine aqui nessa noite, para que a gente possa entender a Tua vontade, que saiamos daqui, Pai, cheios, Pai, do Teu Espírito, prontos, Pai, para Te obedecer em tudo que nós fizermos. Abre, Pai, nossos corações, ilumina, Pai, a nossa mente aqui nessa noite. É assim que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante todo esse mês a gente já pensou bastante aí sobre esse assunto da piedade. Tivemos aí já alguns domingos, algumas reflexões, pensando aí nesse tema. E eu queria aqui recapitular algumas questões que nós vimos, algumas coisas importantes que precisam continuar na nossa mente, para que a gente então faça essa caminhada de piedade aí, pensando em todo o nosso ano. Logo no primeiro domingo do mês, a gente pensou no tema que foi a piedade e o lar, né? E nesse domingo a gente pensou em questões muito práticas acerca da piedade no lar, acerca da relação ali do marido e da esposa, acerca da relação do marido e da esposa com os filhos. E nós ouvimos aqui alguns questionamentos muito, muito interessantes sobre isso, né? Como, por exemplo, o que é mais piedoso para uma mulher? Fazer o jantar quando seu marido chega em casa à noite cansado e com fome, ou nesse momento que ele chega à noite com fome, ela simplesmente ir ao quarto e passar muito tempo lá lendo a Bíblia? O que é que seria mais piedoso nesse momento? Nós tivemos questionamentos também acerca do marido, não é? O que é mais piedoso para um marido?
De repente está ali no quarto lendo um livro de teologia durante algumas horas, ou consertar o carro da casa que precisa para então se locomover, levar seus filhos e levar sua esposa. Nós vimos também, irmãos, algumas questões acerca da família no segundo domingo, e nós pensamos um pouco ali na família de Samuel, né, de Ana e Elcana, os seus pais, e nós vimos, irmãos, que a família, ela não é uma ilha, que ela está desconectada da igreja, mas as famílias, elas compõem a igreja, e as famílias, elas fazem parte da igreja, de modo que os planos que eu tenho para minha casa, os planos que eu tenho para o meu filho, os planos que eu tenho para minha esposa, esses planos, eles precisam estar alinhados com os planos que o Senhor tem para o seu povo. No domingo passado, nós vimos também um tema importantíssimo, que foi a necessidade do culto doméstico. Nós vimos que por toda a Bíblia, esse é um mandamento do Senhor, que os homens, que os pais, eles ensinem aos seus filhos, que os homens, que os maridos, eles conduzam a sua casa no caminho do Senhor. E nós vimos especialmente essa responsabilidade do marido, do pai, como aquele que é esse rei, como aquele que é esse governante, como aquele que é esse sacerdote do seu lar, e tem responsabilidade de conduzir a sua esposa nos caminhos do Senhor, mas também conduzir e ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, hoje, irmãos, eu queria começar aqui trazendo algumas definições de piedade. Nós pensamos aqui em aspectos muito práticos durante todo o mês, e eu queria começar pensando que esse foi um tema fundamental quando a gente pensa na reforma protestante. Normalmente, quando a gente pensa na reforma, vem à nossa mente assuntos como a justificação pela fé, a doutrina da salvação, a autoridade da palavra, e todos esses temas, eles estão corretos quando a gente relaciona a reforma. Mas o tema piedade, ele foi um tema também central que ocupou os escritos e a mente dos reformadores, de modo que no prefácio das suas Institutas, João Calvino, ele diz que ele escreveu para promover a piedade bíblica. Ou seja, esse é um tema fundamental também quando a gente pensa na reforma. Então, irmãos, o ensino sobre a piedade, ele está espalhado por toda a Bíblia. É um ensino que em todos os livros a gente vê essa questão da piedade, da vida de devoção, então, ao Senhor. Mas quando pensamos especificamente no Antigo Testamento, se você tentar fazer um termo aí que seria esse termo correspondente à piedade, a gente pode pensar então no tema temor do Senhor. A expressão temor do Senhor seria justamente esse equivalente para a piedade, quando a gente vai passando ali por todo o Antigo Testamento, pelos Salmos, por Provérbios. O salmo que a gente canta com frequência aqui na igreja, que é o Salmo 128, ele diz logo no início: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja essa relação de temor e caminho, de andar em obediência ao Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 2, o sábio vai dizer o seguinte: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então você percebe aqui que sempre o tema temor do Senhor, ele está ligado com essa vida que caminha em obediência àquilo que Deus quer. Então, como nós podemos definir piedade? Se alguém perguntar a você, então, o que é piedade? Como é que se você pudesse formular aí, de repente, uma sentença, de que modo você responderia isso? O que é piedade? A gente pode dizer, irmãos, que piedade é um amor reverente e uma submissão que leva à obediência. Um amor reverente e uma submissão que nos leva à obediência. Portanto, a gente pode dizer, então, irmãos, que a piedade, ela inclui o conhecimento verdadeiro, uma adoração sincera
e uma fé salvadora. Veja, começa por um conhecimento e isso se espalha então pela vida, pelas nossas ações. O puritano William James, ele vai dizer que teologia é a doutrina de viver para Deus. Teologia é a doutrina de viver para Deus. O que nós percebemos aqui então, irmãos, é que verdade e piedade, elas estão intimamente ligadas. Não há como você ter uma vida de piedade, uma vida que honre de fato ao Senhor, uma vida de devoção, uma vida de obediência ao Senhor, sem que isso esteja ligado à verdade, àquilo que o Senhor nos ensina. Portanto, irmãos, nós podemos dizer que o piedoso é aquele que crê corretamente e age corretamente. O piedoso é aquele que crê corretamente, ele crê na verdade e por isso então ele age corretamente. Então, irmãos, mais um aspecto importante quando nós pensamos em piedade é que a piedade ela é algo que exige a nossa disciplina e exige o nosso esforço. Lá na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer a Timóteo, o Timóteo que era esse filho na fé, né? E Paulo ali tentando fazer com que Timóteo se mantesse firme na doutrina. Então Paulo vai dizer, exercita-te na piedade. Então nós percebemos, irmãos, que a piedade é algo que começa no conhecimento, mas é algo que exige então o nosso esforço. A piedade é essa vida que envolve uma luta contra o pecado e por isso, irmãos, nós precisamos então viver com diligência. Lutar contra o nosso pecado significa andar com diligência diante do Senhor, com as armas que o Senhor mesmo nos dá. Então, tentar ter uma vida de piedade pelas nossas forças, certamente nós vamos falhar, mas nós devemos então tentar, ou buscar, melhor dizendo, ter essa vida de piedade a partir das armas que o Senhor mesmo então nos dá. Portanto, irmãos, eu quero pensar a partir desse texto aqui, dessa parábola, dessa história que o Senhor Jesus conta, ou quem é esse homem piedoso, quem é esse homem prudente, e como então pensar aqui, de forma mais prática, alguns passos que a gente pode dar, então, para que a gente possa desenvolver uma vida de piedade. Então, volte seus olhos aí para o texto, versículo 24 aí, logo no início do texto. Veja como o Senhor Jesus, ele começa essa história. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Veja, para a gente poder entender aqui essa história corretamente, a gente primeiro precisa entender o contexto em que ela está inserida. Essa história que o Senhor Jesus conta, essa parábola, ela é o fechamento do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é esse primeiro grande discurso do Senhor Jesus, que começa lá no capítulo 5, então se você voltar aí 2 capítulos, lá no capítulo 5 a gente tem o início do Sermão do Monte, e aí o Senhor Jesus ele vai discorrendo ali, e esse sermão ele ocupa então 2 capítulos de Mateus, e o Senhor Jesus, irmãos, nesse sermão, ele vai tratar de assuntos fundamentais. Lá no capítulo 5, então, ele vai começar com o que a gente conhece das bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. E quando nós pensamos, irmãos, nas bem-aventuranças, as bem-aventuranças, elas não são uma lista de coisas que nós devemos fazer para que então a gente alcance algo. Mas o que o Senhor Jesus está fazendo ali é descrevendo quem é o verdadeiro crente. Ele está descrevendo quem é aquele que crê nele, aquele que crê na verdade, aquele que nasceu de novo. Então, o Senhor Jesus, ele começa então ali definindo quem nós somos, lá no início do Sermão do Monte. Mas depois, irmãos, aí, se você perceber, todo o sermão do Senhor Jesus,
ele vai então ampliando o seu argumento. Primeiro ele começa definindo quem nós somos, mas depois o Senhor Jesus, ele começa a falar como deve ser a nossa relação com o mundo. O Senhor Jesus vai dizer: vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra. E o Senhor Jesus, então, primeiro ele diz quem nós somos, depois ele vai dizer como então a gente se relaciona com o mundo. Mas nesse sermão, irmãos, o Senhor Jesus, ele vai também falar sobre a justiça do reino. E de forma muito contundente, de forma muito firme, ele vai combater aqueles fariseus. E ele diz: olha, a justiça de vocês deve exceder em muito a dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que tinham a lei na ponta da língua. Certamente, se você perguntasse qualquer versículo, ele ia lhe responder rapidamente. Mas o Senhor Jesus, então, ele diz: a justiça de vocês tem que exceder em muito a dos fariseus. É no Sermão do Monte, irmãos, também que o Senhor Jesus, ele nos dá a nossa oração modelo, o Pai Nosso, lá então no capítulo 6. Então, pensando nesse contexto do Sermão do Monte, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a palavra de Deus, o Senhor mesmo, é quem define quem nós somos. Mas o Senhor mesmo é aquele que define como deve ser a nossa vida. Nós temos hoje muitas vozes do mundo querendo dizer quem nós somos. Há muitos livros, muitas teorias querendo dizer quem nós somos. Mas a palavra de Deus é que verdadeiramente diz quem nós somos. Mas não só quem nós somos, o modo de vida que nós devemos ter, o modo que nós devemos caminhar. Portanto, irmãos, a nossa vida, ela deve ser ordenada e organizada de acordo com aquilo que o Senhor deseja de nós. É isso que quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós podemos entender. Olha, o Senhor está dizendo quem nós somos, quem eu sou e como é que a nossa vida deve caminhar. Como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com aquelas pessoas que estão ao meu redor. Mas então, irmãos, chegando aí no nosso texto, nós percebemos então que o Senhor Jesus, ele faz uma comparação entre dois homens, não é? Se você perceber aí, o Senhor Jesus, ele vai falar de dois homens. No versículo 24, ele fala do homem que é o homem prudente, ou seja, aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Lá no versículo 26, ele vai falar então do homem que é o homem insensato, aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E a primeira coisa que nós precisamos entender, então, irmãos, aqui é quem são, então, esses homens. Quem é o homem insensato, segundo a palavra de Deus? O Salmo 53, ele vai nos dar essa resposta. O Salmo 53, logo no seu início, ele diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Ou seja, o insensato, irmãos, é aquele que, ainda que tenha ouvido a palavra do Senhor, ele vive como se Deus não existisse. O insensato é aquele que não considera o Senhor nos seus caminhos. É aquele que não considera o Senhor nas decisões que ele precisa tomar. E perceba, o insensato não é somente aquele que faz loucuras, aquele que faz coisas que aos nossos olhos são absurdas. Basta que ele ouça a palavra do Senhor e não obedeça. Esse, então, nós podemos considerar o homem insensato. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que não existe cristão não praticante. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo aí, né? Eu sou alguma coisa não praticante, né? E aí você pode ser qualquer coisa se você é não praticante, né? Basta você dizer que é, mas que não faz, não é? Então, não existe um crente não praticante. O crente é aquele que entendeu o Evangelho e então ele vive
Porque o Evangelho, quando ele é compreendido corretamente, ele transforma, então, a nossa vida. Então, irmãos, veja só, quando nós pensamos no insensato, eu quero que você pense que é justamente essa pessoa que ouviu a palavra de Deus e não obedeceu. O insensato, ele pode estar dentro da igreja. O insensato, ele pode estar na igreja ouvindo ali, domingo após domingo, a voz do Senhor por meio da sua palavra. Ele pode estar aqui domingo após domingo, mas aí ele sai ali por aquele portão e aí parece que tem uma mágica, não é? Parece que tudo que ele faz, todas as decisões que ele toma já não tem mais nada a ver com aquilo que ele ouviu no domingo. Então, o insensato é justamente esse que ouve e que não obedece. E nós precisamos, então, irmãos, ter cuidado para que a gente não haja justamente como insensatos, como aqueles que ouvem a voz do Senhor, domingo após domingo, mas na sua segunda-feira, aquilo já não tem mais nada a ver. Aquilo ali ficou no domingo, e então a sua segunda-feira, você vai resolver sua vida com as suas forças. E não é assim que funciona. Veja, o insensato, antes de qualquer coisa, ele está enganando a ele mesmo. O insensato, antes de qualquer coisa, ele está enganando a ele mesmo. Talvez ele esteja enganando aqueles que estão ao redor, por causa da sua aparência, daquilo que ele finge ser. Mas, certamente, irmãos, ele não está enganando ao Senhor. Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Gostaria que você abrisse comigo em Tiago, capítulo 1. Abra comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23. Tiago, capítulo 1, versículo 22, do 22 ao 24, vamos ler. Veja o que diz o texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a quem? A vós, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Veja que tamanha insanidade daquele que ouve a voz do Senhor e não pratica. Alguém que esquece o próprio rosto. O espelho é aquilo que mostra quem nós somos. Então, essa pessoa, ela se depara com quem ela é, mas então, de uma forma como um insensato, de fato, ele não pratica aquilo que ele ouviu. Então, irmãos, eu queria pensar também que do outro lado, o Senhor, ele vai colocar o homem que é o homem prudente. Nós temos o insensato de um lado e nós temos o prudente do outro. E eu gostaria que você abrisse em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, vamos ler do versículo 20 ao 22. Porque o prudente é justamente, irmãos, esse homem que nós podemos chamar também de piedoso. O prudente é esse que atenta ao ensino, é aquele que ouve a voz do Senhor, mas caminha de acordo com sua palavra. Provérbios capítulo 16, do versículo 20 ao 22, veja o que diz o texto. O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia
lhe é castigo. Então perceba aqui a relação entre esse que é sábio de coração, ele é justamente aquele que atenta para o ensino e então ele obedece ao ensino. Esse nós podemos chamar daquele homem que é o prudente, daquele homem que é o que nós podemos chamar de piedoso. Então, irmãos, o homem que é prudente, o homem que é piedoso, é aquele homem que compreendeu que a sabedoria que ele precisa para viver a sua vida não está nele. A sabedoria que nós precisamos para andar corretamente, para viver de forma piedosa, não está em nós mesmos. E aí eu queria fazer então algumas perguntas a você. Com base em que você toma suas decisões? Com base em que você fez o seu planejamento desse ano? Com base em que você definiu como seria seu dia de amanhã, a sua segunda-feira? Com base em que você definiu como seria a sua terça-feira? Com base em que você definiu como seria a sua quarta-feira? O piedoso, irmãos, é aquele que sabe que a sabedoria que ele precisa para viver não está nele. Por isso, o que conduz a vida dele, o que guia a vida dele, é justamente a palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é isso que nós ouvimos na palavra de Deus. Então esse, irmãos, é justamente o piedoso, aquele que ouve e aquele que obedece. Diferente lá do insensato que não considera o Senhor nas suas decisões. O piedoso é aquele que em tudo que ele faz, antes de fazer qualquer coisa, ele coloca as suas decisões aos pés, nas mãos do Senhor. Mas veja, irmãos, nós precisamos caminhar um pouquinho aqui mais no nosso texto. Nós vimos então esses dois homens que edificam as suas casas, e eu gostaria então de pensar com você agora sobre as casas, as duas casas, e sobre os dois alicerces. Veja só, vamos ler aí mais uma vez todo o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E eu gostaria então que você compreendesse, irmãos, aqui casa de uma forma mais abrangente do que uma casa necessariamente, né? Mas como a vida desses homens e aquilo que esses homens estão construindo. Mas se você perceber, a ênfase aqui, ela não está nas casas, mas sim no alicerce sobre o qual elas são edificadas. Veja, a ênfase está naquilo que não é visível. A ênfase está no alicerce sobre a qual essas casas são edificadas. Mas nós temos aqui, irmãos, uma realidade que é importante a gente perceber. Porque tanto a casa do homem que estava edificando sobre a rocha, como a casa do homem que estava edificando sobre a areia, sobre essas duas vieram a tempestade. Sobre essas duas vieram as enchentes. Então, irmãos, nós podemos compreender isso como as tribulações e as dificuldades da vida. Essa, irmãos, é uma realidade para crentes e para descrentes. Certamente, irmãos, você já teve um dia mau. Certamente vai chegar um dia mau para você. E essa é uma realidade, irmãos, tanto para aqueles que estão em Cristo, como para aqueles que não estão em Cristo. Porque o Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. E aqui fica um alerta então para a gente, porque nós vemos por aí muitas igrejas
que pregam como se o crente, ele não fosse passar por dificuldade, como se aquele, mesmo edificando a sua casa sobre a rocha, mesmo em obediência ao Senhor, essa pessoa ela não fosse passar por dificuldade. Mas veja, essa é uma realidade da vida, por causa do pecado que está sobre nós certamente vamos passar por algum tipo de dificuldade. Mas é nesse momento, irmãos, que aquilo que é construído, ou aquilo que está sendo edificado, é provado. É justamente nesse momento aqui de dificuldade que nós percebemos, então, se aquela casa, ela está firme, ou se aquela casa, ela não está firme. Mas quem seria, irmãos, então, esse alicerce seguro que o homem prudente edificou a sua casa, senão o Senhor Jesus e a sua palavra? É o Senhor Jesus, irmãos, que é a nossa segurança. É o Senhor Jesus que garante a nossa segurança, que garante que no dia mau, ainda que a gente passe por um dia mau, a gente resistirá, porque Ele é que está conosco. O Salmo 62, versículo 6, veja como o salmista coloca: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Então veja, irmãos, a nossa segurança, o que vai fazer com que a nossa casa, e aqui entenda de modo geral, a nossa vida esteja firme, é se nós estivermos alicerçados no Senhor Jesus. Se não tivermos, irmãos, conduzindo a nossa vida, se a nossa vida não for pautada por aquilo que o Senhor requer de nós, certamente, no dia da tribulação, nós vamos ruir, nós vamos sucumbir. Então, a nossa segurança, irmãos, para hoje e para a eternidade, é o Senhor Jesus e a sua palavra. A vida do ímpio, muitas vezes nós vemos os ímpios com uma vida boa, não é? Às vezes a gente observa o ímpio e a gente até questiona, né? E por conta do nosso pecado, às vezes bate até uma pontinha de inveja, né? E a gente fica, como assim, né? O ímpio fazendo tudo errado e a vida dele aparentemente dando certo, né? Mas veja, que no dia mau, o que vai sustentar a casa é o alicerce. Ainda que aparentemente essa casa esteja muito bonita. Veja, o Senhor Jesus, em nenhum momento, Ele diz que uma casa está mais bonita do que a outra, uma casa foi mais, né? Tá torta a casa, está com infiltração, em nenhum momento Ele diz isso. O que Ele diz é que o que segura a casa no dia mau é o seu alicerce. Então, irmãos, o que nós percebemos então aqui é que a palavra de Deus, ela é muito clara e não existe meio termo. Se você perceber de Gênesis a Apocalipse, a gente vai perceber que o Senhor vai colocar o prudente e o insensato, o sábio e o tolo, o justo e o ímpio. E o que é que define então, irmãos, em que categoria você está? Em que categoria você está? O que é que define isso? O que é que define? Como nós podemos perceber em que categoria você está? É justamente, irmãos, a partir da obediência da palavra do Senhor. Aqueles que foram resgatados pelo Senhor, então esses vivem uma vida de obediência à palavra do Senhor. Só tem duas posições: ou você está em obediência ao Senhor, ou você está em oposição à lei do Senhor. Não há meio termo. Perceba que Jesus não coloca o meio termo. Ou você ouviu e obedeceu, ou você ouviu e está em oposição àquilo que o Senhor requer de você. Mas aí você pode estar pensando então, ok, Igor, entendi o que é piedade, entendi quem é o homem prudente, que nós podemos chamar também do piedoso, podemos chamar também daquele que teme ao Senhor. Entendi todos esses conceitos, mas de forma prática então,
O que é que eu tenho que fazer para começar, se você ainda não tem, uma vida de piedade? Como é, então, irmãos, que nós podemos desenvolver de forma muito prática uma vida de piedade? Como nós ouvimos no começo, é a palavra do Senhor que determina a ordem das nossas prioridades. No mesmo Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai dizer: buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, a palavra do Senhor é que define a ordem de prioridade, então, das nossas vidas. Então, se nós queremos, irmãos, viver uma vida piedosa, nós não temos que inventar a roda, nós não temos que buscar novidades, nós não temos que buscar invenções. O que nós precisamos, irmãos, é voltar para aquilo que é mais fundamental e elementar da vida cristã. Nós não precisamos, irmãos, ir em busca de coisas novas, mas voltar àquilo que o Senhor estabelece como base para que o crente ande. Então, é somente dessa forma, irmãos, que nós podemos, então, começar de forma muito prática a ter uma vida de piedade. Então, eu queria pensar aqui com você em dois passos que nós podemos dar, então, para que a gente comece a ter essa vida de piedade, para que a gente, então, comece a buscar essa vida que é alicerçada no Senhor Jesus. E o primeiro passo, irmãos, é que não há nada, irmãos, mais fundamental para que a gente caminhe de forma piedosa do que guardar corretamente o dia do Senhor. Não existe piedade sem a guarda do dia do Senhor. Uma pessoa que não guarda o dia do Senhor, a chance dela ser piedosa é de 0%. Porque o dia do Senhor é fundamental se nós queremos desenvolver uma vida de piedade. Como diz o teólogo Joseph Piper, ele diz que o dia do Senhor é a feira da alma. O dia do Senhor é aquele dia, irmãos, onde nós somos alimentados, é onde nós ouvimos a voz do Senhor, pela palavra, pelos sacramentos, pela comunhão dos santos. É no dia do Senhor, irmãos, que nos alimentamos para que a nossa segunda-feira, para que a nossa terça-feira sejam dias piedosos. Veja, existe uma hierarquia dos mandatos. Nós sabemos que existe o mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social. E existe uma hierarquia, irmãos, desses mandatos, de modo que, se você não cumpre o mandato espiritual corretamente, se a sua relação com o Senhor, ela não anda corretamente, o seu mandato social e cultural, você também não vai cumprir corretamente. Ainda que aparentemente a sua família esteja indo bem, ainda que aparentemente o seu emprego esteja muito bom, se o dia do Senhor, se o mandato espiritual, se aquilo que é mais fundamental na sua vida, você não tem observado corretamente, certamente, irmãos, existe alguma coisa errada na sua relação com o seu emprego. Certamente existe alguma coisa errada na sua relação com a sua esposa. Certamente existe alguma coisa errada na sua relação com os seus filhos. E eu queria citar mais uma vez o Joseph Piper, porque ele tem um livro chamado O Dia do Senhor, e ele diz o seguinte, veja o que ele diz, observe. A prática de interromper o nosso trabalho e o lazer e evitar pensamentos e palavras desnecessários sobre estas coisas nos impede de ficarmos obcecados por elas. Essa atitude é o golpe fatal que nos livra de tornar-nos viciados no emprego ou obcecados na nossa recreação favorita. Nesse dia do Senhor, Deus exige que esqueçamos tudo. Desse modo, nossa tendência à idolatria é mortalmente atacada. Então veja, o dia do Senhor é esse dia que regula então a nossa vida. É o dia que a gente, como um remédio, para que a gente não fique obcecado pela nossa recreação, para que a gente não fique obcecado pelo nosso trabalho. Então nós temos o dia do Senhor,
é justamente esse dia que vai regular, que vai organizar a nossa vida. O dia do Senhor, irmãos, então é um remédio contra a idolatria. Mas o dia do Senhor, irmãos, nós precisamos pensar também que o dia do Senhor, ele deve ser um modelo para os nossos dias. Porque todos os dias, irmãos, da nossa vida, a gente deve adorar o Senhor. Todos os dias da nossa vida, a gente deve confessar os nossos pecados. Todos os dias da nossa vida, a gente deve lembrar que nós precisamos de um Redentor. Isso não é só no domingo, irmãos, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, em toda a nossa semana. Por isso, o dia do Senhor, ele é o ápice, ele é esse ponto de partida, ele é aquilo que é mais fundamental e elementar para que a gente tenha uma vida piedosa. Mas, em segundo lugar, irmãos, eu queria pensar com você, como eu disse no começo, por toda a palavra do Senhor, a gente vê o ensino sobre a piedade. Mas eu queria chamar a atenção a você de um modo muito especial para o livro de Salmos. João Calvino, ele diz que o livro de Salmos é o manual canônico da piedade. O livro de Salmos é o manual canônico da piedade. É esse manual de devoção que nós temos, então, para que a gente aprenda a glorificar o Senhor todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, se queremos ser piedosos, se queremos ser esses homens e mulheres prudentes, que edificam a sua casa sobre a rocha, a gente deve aprender com aquilo que o Senhor mesmo nos ensina. O livro de Salmos, irmãos, é esse livro que revela o que está de mais profundo na nossa alma, nossos anseios, nossos pecados, quem Deus é, os seus atributos. O livro de Salmos, irmãos, nos dá um conhecimento profundo para que a gente saiba tomar decisões. O livro de Salmos, irmãos, nos ajuda, se você quer ser um conselheiro bíblico, o livro de Salmos é fundamental, o entendimento correto dos Salmos é fundamental para que você possa ajudar pessoas na caminhada cristã, para que você caminhe corretamente, mas para que você ajude pessoas também na lei do Senhor. Então, irmãos, os Salmos, eles nos ensinam o caminho do piedoso, mas não só o caminho do piedoso. O livro de Salmos nos ensina o destino final, tanto do piedoso quanto do ímpio. Abra comigo, irmãos, por favor, no Salmo 37. Salmo 37. Nós vamos ler do versículo 37 ao 40. Salmo 37, do versículo 37 ao 40. Veja o que diz o texto. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgios. Então veja, os Salmos nos ensinam o caminho do piedoso, mas o livro de Salmos nos ensina também o destino final, tanto daqueles que edificam a sua casa sobre esse alicerce firme que é o Senhor Jesus, mas também o destino final daqueles que no seu coração eles dizem não a Deus. Então, irmãos, essa caminhada de piedade deve ser uma caminhada que a gente deve fazer, então, com diligência, reunindo toda a nossa força com aquilo que o Senhor nos dá, com as armas que o Senhor nos dá. Mas também, irmãos, essa caminhada de piedade é uma caminhada que a gente deve fazer confiando na graça do Senhor.
não é pelas nossas forças, mas é a graça do Senhor que dia após dia vai nos santificando. E dia após dia, então, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, que é aquele que era perfeitamente piedoso. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, louvado, Pai, seja o teu nome mais uma vez, porque o Senhor é bondoso, Pai. O Senhor nos deu a tua palavra, que nos guia, Senhor, a toda a verdade, Pai. É ela, Senhor, que nos diz quem nós somos. É ela que nos diz, Pai, como nós devemos viver. Por isso, Senhor, nos ajuda a andarmos em submissão a ela, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não negociarmos, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que durante, Pai, as nossas semanas, que durante, Pai, os nossos dias, a gente possa lembrar do Senhor, Pai. Mas não somente lembrar, Pai, que a gente possa obedecer ao Senhor. Nos ajuda, Pai, com Teu Santo Espírito, Pai. Nos convence, Pai, do nosso pecado. Nos ensina, Pai, a Tua lei, que é santa, que é perfeita, Pai, que revela a Tua vontade. E nos ajuda, Pai, nessa caminhada de piedade também como igreja, Pai. Que durante todo esse ano, Pai, essa igreja aqui possa crescer na piedade, Pai, na prática da piedade. Que toda essa igreja aqui, Pai, possa conhecer mais o Senhor e viver, Pai, de modo digno do Evangelho. Assim nós te oramos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.